Olá, namastê. Bom, vamos para mais uma aula hoje. E antes da aula, como é de praxe, nós vamos começar com o mantra, tá bom? Então, sente-se confortavelmente, respira profundamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanadhaya Shri Maha Vishnave Namaha. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre rotinas diárias. Nos clássicos do Ayurveda e na aula anterior, inclusive quem não assistiu às aulas anteriores, vai lá no canal do Instituto Ayurveda e assista às aulas. A gente está colocando os links dessas aulas no grupo do Telegram. Se você chegou aqui nesse vídeo por algum motivo, alguém indicou e você não está no grupo do Telegram, é só pedir aqui nos comentários que a gente envia o link ou entra nas redes sociais. O meu endereço é @ericayurveda e vocês acham lá no Telegram, eu posso mandar para vocês também. E quem quiser pode pedir no @tailaveda também. Então vamos lá. Nos textos clássicos, depois que a gente, nos textos clássicos do Ayurveda, depois que a gente estuda o que é dosha, o que são os mahabhutas, tem uma parte que é do Dinacharya. No Dinacharya, a gente vai estudar rotinas diárias. Dina é dia. Charya significa rotinas. E por que estudar? Porque primeiro a Ayurveda te ensina a lidar com um dia, depois com as estações do ano. Né? Durante o dia tem certas atividades que a gente faz que é para manutenção da saúde. Então, a primeira coisa, antes de eu contar para vocês sobre essas rotinas, é vocês entenderem que Dinacharya é para pessoas saudáveis. As pessoas que não estão saudáveis, essas rotinas vão variar um pouco, tá? Aí vai depender da prescrição do terapeuta. Então, vamos lá. Dinacharya, então, são rotinas que a gente vai executar no dia a dia, rotinas bem simples, bem básicas e muito importantes, para que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Como que, segundo a Ayurveda, a gente adoece pelo mau uso dos órgãos do sentido? O que é mau uso? Tu usa demais, ou usa de menos, ou usa impropriamente. Por exemplo, a visão. Se você olhar muito para o sol, você queima a tua visão. Se tu usa muito o teu paladar, tu vai ter uma indigestão. Se você escuta uma música muito alta, então é o uso que não é natural dos órgãos do sentido. E a gente também executa as nossas ações, os karmas, também pelos órgãos dos sentidos e pelos órgãos motores, né? Então, a primeira coisa para ter clareza, para compreender e aprender melhor sobre o mundo, é estar com os órgãos dos sentidos equilibrados. Lá na noção de saúde, quando a gente estudou nas primeiras aulas Samadosha, Samadhatu, Samagnisha, Malakriyaha, Prasana Atma Indriya, Manaha, Swasta Iti Abhidyate. Então, quando a gente fala Samadosha, Samadhatu, Samagni, é o equilíbrio fisiológico. E Malakriyaha, a gente está falando sobre equilíbrio fisiológico. Agora, quando a gente fala Prasana Atma Indriya, Manaha, a gente está falando um estado de prazer e plenitude da mente, da alma e dos órgãos do sentido. Ou seja, é muito importante estar com os órgãos dos sentidos bem equilibrados para se ter uma saúde boa. E como equilibrar os órgãos dos sentidos? Isso entra no Dinacharya.
O Dinacharya é uma maneira da gente potencializar nossa energia e também cuidar de todos os instrumentos do sentido, ouvido, nariz, boca, olhos e pele. Perfeito? E assim a gente consegue, porque é a partir dos órgãos sentidos que a gente aprende tudo que tem no mundo, né? A gente olha, aprende. A gente sente o cheiro, aprende. A gente tem o toque, aprende. O paladar, aprende com ele. Então, as rotinas servem para purificar os órgãos do sentido. Perfeito? A primeira coisa muito importante para tu ter uma saúde boa, e tem muita gente que tem preguiça disso, eu chamo de acordar em Brahma Muhurta. O que é Brahma Muhurta? É o horário da criação. Criação do dia, quando tudo está se renovando, né? Segundo a filosofia védica, o dia começa quando o sol nasce. Tanto que o dia muda para a astrologia quando o sol nasce. Então, a gente acordar com esse nascer do sol, um pouquinho antes dele. Isso é acordar em Brahma Muhurta, acordar antes do nascer do sol. Isso não é só filosófico. E também não é nada místico, não é só filosófico, ele é fisiológico. Vou explicar para vocês. O dia também é dividido em horários Vata, Pitta, Kapha. Então, assim, de mais ou menos, vamos imaginar que o sol nasça às 6 da manhã. De 2 da manhã até às 6 da manhã, a gente está no horário Vata. Aí, de 6 da manhã até 10 da manhã, a gente está no horário Kapha. De 10 da manhã até as 2 da tarde, no horário Pitta. De 2 da tarde até as 18 horas, a gente está no horário Vata de novo. 18 horas até as 21, 22, até as 22 horas, a gente está aí de novo num horário Pitta, de 22 horas até as 2 da manhã, num horário Vata. Enfim, eu posso ter bagunçado tudo, mas eu posso mostrar para vocês aqui. Eu tô fazendo toda a tabelinha, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou puxar aqui. Tabela de doshas e dia. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Fica mais fácil. Eu já comecei a me perder em que hora eu estava falando. Eu achei um site aqui. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Achei um site aqui, mas eu posso mandar essa figura para vocês também, porque eu acho que eu não coloquei na apostila, tá? Aqui. Deixa eu achar aqui. Pronto. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Aí, achei aqui. Porque o nosso dia, então, ele é dividido, ele tem um reloginho, né? Um reloginho para mostrar para a gente qual é a predominância dos doshas nesse horário. E aí, quando a gente começa a entender isso, aqui, perfeito, consegui clicar. Só porque eu estava no meio da aula, começou a dar um problema aqui no arquivo que eu estava baixando. Aqui, ó, tá aqui. Esse relógio é bem famosinho. Vamos pegar aqui, copiar, e vou colocar aqui num slidezinho para vocês, tá? Aqui, pronto. Deixa eu pegar aqui. Isso. Isso. Eu vou puxar aqui, porque eu estou com um aplicativo para poder puxar aqui. Vou puxar aqui para vocês a compartilhamento de tela. Tá aqui, ó. Pronto. Então, de novo, vamos tomar como pressuposto que o sol está nascendo às 6 horas. Eu sei que tem lugares que o sol nasce mais cedo, tem lugares que o sol nasce um pouco mais cedo, mais tarde. Então, de 6 às 10, como eu disse, o horário Kapha. De 10 às 14, o horário Pitta. De 2 às 18, o horário Vata. De 18 às 22, o horário Kapha. De 22 às 2, o horário Pitta.
De 2 às 6, o horário Vata, tá? É muito número e muita coisa. Vamos lá. O que está por trás desse relógio? Né? Eu vou deixar ele aqui, vocês vão me vendo aqui no cantinho. O que está por trás desse relógio aqui? Algo muito importante. Quando a gente está no horário Kapha, a gente está num horário de nutrição. O que é o horário de nutrição? O corpo ele tá aglutinando nutrientes. O corpo ele está trabalhando nesse momento para que as coisas sejam absorvidas, tá? Depois eu vou falar o quanto é importante. Quando a gente está no horário Pitta, o corpo, depois dele absorver o máximo de nutrientes possível, ele começa a fazer a quebra e a transformação disso. E no horário Vata, ele começa a fazer, então, a eliminação do que ele acumulou. Depois, na outra metade do dia, a gente tem a mesma coisa. Então, olha só, o horário Vata é um horário de muita agitação. Então, é um horário de muita criatividade. Por isso que, de 2 às 18, eu digo para as pessoas, se tu está no trabalho e quer resolver coisas muito difíceis, escolha o horário de 2 às 18, que sua mente está mais criativa. Ao mesmo tempo, se tu começa a... Como eu falo? Se tu fica acordado até 2 da manhã, de 2 às 6 da manhã é o horário de maior agitação mental. Então, se você ficar acordado até 2 da manhã, vai ser mais difícil ainda de dormir depois das 2, tá? Então, esse reloginho indica para a gente que a gente, então, tem que começar a entender como está a organização e a fisiologia do nosso corpo e a gente agir a favor disso. Então, se eu acordo antes das 6, eu acordo antes do corpo começar a absorver para nutrir. Então, é um momento em que eu acordo cedo, eu faço toda uma prática, que eu vou mostrar para vocês qual é essa prática, e aí eu faço antes o cocôzinho, o xixizinho. Porque eu não quero que aquilo que tem que ser eliminado comece a ser reabsorvido. Algumas coisas vão ser reabsorvidas de novo se o meu cocô está ali no meu intestino, porque o intestino tem alto poder de absorção. Então, é bom tu tentar organizar o teu corpo para eliminar logo na hora que tu acorda e num horário Vata, que é um horário do movimento, então fica até melhor para fazer o cocô, tá? E aí, depois que eu fizer toda a minha rotina, eu vou tomar meu café, tá na hora, meu café da manhã, né? Tá na hora, então, do corpo absorver, ele vai fazer uma boa absorção dos nutrientes ali. Então, eu vou sair do compartilhamento de tela e voltar para cá. Bom, então, o que acontece? Quando está bem cedinho, eu acordei lá em Brahma Muhurta. Brahma Muhurta, aí vamos pôr 48 minutos antes do sol nascer, já é um tempo bom para executar todas as tarefas. Então, eu vou fazer toda a potencialização, limpeza dos órgãos do sentido. Tá? Então, primeira coisa eu acordei, vou ao banheiro fazer meu cocô, meu xixi, bonitinho lá. Então, estudo, observa teu cocô, porque é sempre um jeito de se fazer diagnóstico, olhar o cocô, se está tudo em ordem. Se ele tiver muito molenga, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo. Se ele estiver extremamente ressecado, é sinal de alguma outra coisa que está acontecendo. Então, olhar o cocô é sempre muito importante. Todo mundo que tem aí seu terapeuta Ayurveda fala bastante de cocô com o terapeuta. Então, depois que eu fiz o cocô, eu vou começar a fazer uma limpeza dos meus órgãos do sentido. Então, eu começo os olhos, depois nariz, depois a boca, aí depois a garganta e depois o pulmão. Aí não é só os órgãos do sentido, né? O pulmão também a gente consegue dar uma limpada, porque o pulmão e a região da face, essa região superior do corpo é uma região que acumula muito muco ou às vezes muito capa mesmo. Então a gente elimina o capo que está em excesso, tá? E lubrifica também, dá uma untuada nos órgãos do sentido para que eles funcionem na sua plenitude. Então, a primeira coisa é limpar os olhos, né? Os olhos podem ser limpados com água mesmo. Quem não tem trífala, por exemplo, para limpar os olhos e tal, vai primeiro pegar água, abra bem os olhos, pega água e joga nos olhos abertos, assim, para limpar bastante, depois limpa a região exterior. E aí,
no Ayurveda, eu ensino meus alunos, no curso de Ayurveda, a fazer o medicamento para os olhos. Né? Tu pode passar um medicamento à base de ghee nos olhos, tu pode pingar o medicamento nos olhos, que se chama Anutailam, Nutailam Veda, Anutailam do nariz, desculpa, gente, se chama Elanir, que você pinga nos olhos, esse se usa de 7 em 7 dias, não pinguem Anutailam nos olhos, viu? É no nariz. Nos olhos se chama Elanir. Esse remédio é difícil achar no Brasil, é um remédio indiano, e eu não produzo. Mas quem não tem Elanir, e o Elanir não se pinga todo dia, se pinga de 7 em 7 dias, pode usar sabe aquela, como é que eu vou explicar? A gente chama de Anjana no Ayurveda, mas sabe aquele kajal, que é aquele, como é que vocês chamam isso? Delineador que você passa nos olhos aqui? A gente faz isso medicado, e aí você pode passar todo dia, tanto homem quanto a mulher. Muitas vezes eu passo, muitas vezes eu saio maquiado, fica maquiado aqui. Então, a gente faz um medicamento que a gente passa daqui até aqui, depois do outro lado, a gente passa daqui até aqui. Esse medicamento ajuda a puxar toxinas para fora dos olhos. E tem como fazer. Eu ensino isso no curso de formação em Ayurveda. E aí todo mundo começa a aplicar em si. Mas é bom fazer a limpeza dos olhos. Se tu não sabe fazer esse medicamento, você só limpa os olhos. Depois dos olhos, a gente vai pro nariz. Aí, a nariz, sim, esse medicamento a gente consegue na loja do Ayurveda que eles produzem, que é o Anutailam. A base do Anutailam é óleo de gergelim. E aí, tu põe 2 gotinhas de óleo de gergelim em cada narina e é o suficiente de manhã, tá? Então, você tampa uma narina, pinga na outra, puxa, faz a mesma coisa do outro lado, pinga e puxa. Isso vai ajudar a lubrificar os canais, mas também vai ajudar, porque ele é medicado, esse óleo, né? É a base de óleo de gergelim, mas tem muitas ervas, ele vai ajudar a tirar o café em excesso. Depois que a gente for no nariz, a gente está descendo. Fez no olho, vai descer um pouco para o nariz. Fez no nariz, limpou, vai descer um pouco para a boca. Na boca, a primeira coisa que a gente tem que aprender a gente precisa escovar os dentes, né? Tá, mas antes de escovar os dentes, é importante raspar a língua. Eu não estou com raspador aqui, mas quem quiser comprar também vende no Ayurveda. Gente, eu estou falando porque é o lugar que vocês acham, tá? Ficou parecendo uma aula para fazer merchandising para o Ayurveda. Mas também, porque esses produtos são muito bons. Eu te falo como terapeuta. Mas é muito difícil achar algumas coisas no Brasil. E principalmente produzido aqui, fresquinho. O Ayurveda produz o próprio raspador de cobre. E cobre é muito importante ser de cobre, porque o cobre também ele é medicamento. Tá? O cobre ele tem propriedades que são muito importantes para a gente. Então, vamos lá. Quando a gente, então, começa a... Volta, foco. Quando a gente começa, então, depois que a gente pingou, a gente vai para a boca, uma coisa muito importante é raspar a língua com raspador de língua. Quem não tem raspador de língua, não precisa ir comprar. Eu gosto de ter um raspador de língua. E assim, é igual escovar os dentes de manhã, para mim, raspar a língua. Não consigo não raspar. Mas tu pode usar uma colher. Pega a colher e raspa a língua. Tá bom. Vai ter o mesmo resultado. Apesar de que com raspador é melhor. E aí, depois que raspar a língua, você tem que escovar os dentes. E, assim, as pessoas hoje estão muito preocupadas em comprar pasta de dente que não tem flúor. E é importante, eu acho interessante esse movimento. Mas mais importante que isso é entender que uma pasta de dente, para ela ter um efeito medicamentoso certo para dar saúde bucal, segundo a Ayurveda, o sabor da pasta de dente não pode ser doce. E as nossas pastas de dentes todas são doces. Então, assim, às vezes eu faço pó dental, às vezes a gente traz pó dental da Índia. A gente não tem muita cultura de fazer pó dental ao invés de pasta dental. As pessoas acostumaram com a pasta. Mas o ideal seria tu fazer um pó dental com ervas que o sabor fosse amargo, adstringente e picante. Esses 3 sabores vão garantir a saúde bucal. Então, a gente vai escovar dente com um pó dental com esse sabor. Quem quiser saber mais sobre o pó dental, também é algo que eu dou aula no curso. Mas se eu souber de algum lugar que vende pó dental, eu aviso para vocês. Tem que ser com os ingredientes certos. No curso de terapeuta Ayurveda também eu ensino a fazer o pó dental. Depois que a gente, então, limpou os dentes e a língua,
a gente vai fazer algo muito importante que ajuda a sugar a toxina também da boca, que é Kavala e Gandusha. Ou seja, tu pega uma colher de óleo de gergelim, põe na boca, não engole, pelo amor de Deus, põe na boca e retém um tempo. E deixa. Você vai ver que sua saliva vai começar a vir muito, depois você cospe fora. A segunda coisa que tu pode fazer é bochechar. E se quiser, pode até gargarejar um pouco, mas não engole o óleo, pelo amor de Deus, tá? Muito pesado engolir óleo. Depois que você gargarejou, limpou a boca, limpou um pouco da garganta, ficou então os pulmões. Porque quando a gente está mexendo aqui, a gente acaba deixando descer um pouco, né, do muco que a gente está tirando. E aí ele desce para a garganta. A gente tira da garganta fazendo gargarejo, tá? E se for um pouquinho, o resto a digestão dá conta. Agora tem os pulmões. Os pulmões também têm um jeito de se medicar e fazer a limpeza. A gente faz através de fumaça medicada. Eu também ensino a fazer no curso de formação em Ayurveda. Essa fumaça medicada ela pode ser em formato de um charuto em que você puxa pelo nariz, você põe um cone e puxa pelo nariz e solta. Ou ela pode ser também em formato de um cigarro. E aí as ervas são ervas medicadas, que aí você dá 3 tragos, vai no pulmão, limpa o pulmão, você dá um trago e solta, só pela boca. Outro solta, 3 tragos pela manhã. E aí assim a gente faz toda a limpeza dos órgãos do sentido. Faltou o ouvido, esqueci. Também 2 gotinhas de óleo, pode ser o óleo de gergelim, por exemplo, para quem não tem o óleo medicado. O óleo medicado para colocar no ouvido, eu acho que a gente não tem, não vi alguém fabricando no Brasil. Mas é fácil. E no curso de formação de Ayurveda também ensina a fazer esse óleo. Mas deixa eu ver se eu tenho algum... Não lembro agora. Bom, depois que a gente limpou tudo, olha que o lugar que a gente limpou, né? A região da cabeça. Isso é muito importante, porque aqui estão quase todos os órgãos, os instrumentos do sentido, né? Nariz, olho, ouvido, boca. Faltou a pele. Agora sim, a gente vai pegar óleo de gergelim, pode ser medicado ou não, pode ser só o óleo de gergelim mesmo, ou óleo de coco, se estiver muito quente, o óleo de coco é melhor, se estiver mais frio, o óleo de gergelim é melhor. E vai passar no corpo todo. Passar. Se quiser fazer automassagem, pode também. Mas o objetivo é passar o óleo de gergelim no corpo todo, inclusive no couro cabeludo, tá? Quem tiver alguma condição no couro cabeludo, tem que analisar antes para ver o melhor medicamento para se pôr no couro cabeludo, tá? E aí dá uma olhada, porque esses produtos em óleo tem muito aí no Ayurveda, talvez vocês possam conseguir, por exemplo, se tiver muita caspa ou dependendo, ou o seu cabelo está com muita em queda, além do tratamento, tem os medicamentos que tu pode pôr no óleo. A gente aprende a fazer tudo isso no curso, mas às vezes tu acha no mercado. E vocês podem conversar com a Nina, que no Ayurveda tem bastante produto de óleo, né? Que Taila, inclusive, significa óleo, tá, gente? O Ayurveda é uma marca que faz óleos medicados e outras coisinhas. Então, depois que a gente pegou o óleo, então a gente começa na cabeça e massageia a cabeça, passando bem profundamente, né, no couro cabeludo, os olhos, o óleo, pode ser só óleo de gergelim se quiser, ou só óleo de coco. Depois passa em todo o corpo o óleo também. E aí tem um segredo que eu gosto. Primeira coisa é, se você quer ter uma saúde perfeita, essa rotina vai te ajudar demais, tá? Essa rotina vai ser especial para vocês. Só que você não pode ter frescura, porque é óleo. Aí você fala, óleo mancha. Então, eu sempre digo, todo mundo que é ayurvédico tem o pijaminha especial, tem a roupa de cama especial, tem a toalhinha especial. Quando chega a visita, a gente esconde tudo isso e usa as coisas mais bonitinhas, porque fica um pouco com mancha de óleo. A cama não muito, porque a gente não vai deitar na cama com óleo, mas a toalha sim, às vezes o pijama sim. Por que eu estou falando isso? Porque o melhor que vocês podem fazer é, passou óleo no corpo, não vai para o ambiente externo com óleo no corpo, tem que ficar dentro de casa, estende o teu tapetinho de yoga e vai fazer uma saudação ao sol. Um Surya Namaskar. Faz 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da sua força, quanto você consegue, com óleo no corpo ainda. Pode fazer.
Depois que você terminar, aí tu vai para o banho. E aí você toma seu banho, tira o excesso de óleo, lava a cabeça e vai começar teu dia. Ah, Eric, mas isso gasta muito tempo, né? Porque eu vou ter que, primeiro, lavar os olhos, depois eu vou ter que passar o medicamento nos olhos, depois eu tenho que pingar óleo no nariz, depois eu tenho que cuidar da boca, depois eu tenho que cuidar do ouvido, depois eu tenho que cuidar dos pulmões, para depois passar óleo em todo o corpo, fazer um pouquinho de yoga, depois tomar banho. Olha, se você acostumasse, em 30 minutos você faz tudo isso. E são 30 minutos que tu está ganhando, tu não está perdendo. O seu dia vai ter muito mais qualidade. Você vai perceber que você vai ter mais energia. No ouvido, gente, eu estou lembrando que tem gente que incomoda quando pinga. Então, você pode pegar, passar óleo de gergelim no dedinho e só passar dentro do ouvido, assim, para ter óleo ali. Aí vocês vão falar, qual é o lance do óleo, Eric? Eu vou ter que te convidar a estudar o curso de Ayurveda inteiro, para vocês entenderem como a gente aplica medicamento nas pessoas através de óleo. O óleo é muito especial no Ayurveda, porque ele é um medicamento em si só, mas nele a gente consegue colocar mais medicamentos que pela pele a gente começa a absorver. Então é muito especial a prática da oleação. Então, depois que fiz isso tudo, tem algo, só voltando, tem algo que eu falei do yoga, né? É bom. Yoga é um exercício ótimo, tá? Para vocês praticarem de manhã. Qualquer hora, mas de manhã é melhor ainda. Mas tem algo que eu lembrei do yoga agora que a gente pode fazer também para limpar o nariz. Existe um jalanet, ou um potinho que parece um bulizinho, que você coloca aqui no nariz, de um lado, tomba o corpo assim, e a água sai do outro. E aí você vai limpar as suas vias aqui. E aí, mesma coisa para o outro lado. Você pinga e sai. Quem não consegue fazer ou nunca viu isso, só pedir aqui nos comentários e alguém vai mandar o link para vocês. Ou lá no grupo do Talaveda, a gente manda também, do Instituto Talaveda. É um jeito de limpar o nariz também. Aí depois a gente pinga o óleo, tá? E aí depois o banho. O banho é muito importante. Segundo a Ayurveda, o banho é importante, tem que ser tomado toda manhã, depois que a gente faz a oleação. Até mesmo porque depois que você faz a oleação, não dá para ir com óleo para o ambiente externo, não. Então é bom você tomar um banho, se enxugar, se aquecer. Se o dia estiver quente, melhor, ótimo. Depois põe a tua roupinha. Se o dia estiver muito frio, espera um pouquinho o teu corpo se readaptar, coloca um cachecol e aí tu sai de casa, né? Se tiver muito frio, arruma um aquecedor para você fazer tudo isso dentro do quarto para não sentir frio. Ou dentro do quarto, ou dentro de um cantinho que tu reservou para você. Bom, essas rotinas, elas vão potencializar a sua saúde. Agora, se tu tem alguma patologia muito séria, tu precisa consultar um médico ou um terapeuta Ayurveda, né, se você quer fazer essa rotina, para ele te dizer se ela vai se encaixar para você ou não, tá? E aí, algumas práticas que vêm acompanhadas dessa rotina, né? Por exemplo, uma boa alimentação sempre, e aí a gente começa o nosso café da manhã. Eu digo para as pessoas que tudo que a gente começa a ter que depender para viver vira uma droga. Então, tem gente que tem que tomar café para acordar. Não dá, tu tá viciado em café. E o café nem é a melhor bebida para se tomar todos os dias. Eu costumo indicar para as pessoas tomar um golinho de água morna depois que acorda, depois que fez toda a limpeza. Vai fazer muito bem para o Agni. Ou um chazinho que potencializa o Agni. Aí depois você vai fazer sua comidinha, e aí de comida eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não tem receita de bolo na Ayurveda. A gente tem que entender como está cada um. Mas sempre uma comida que o fogo digestivo dê conta de digerir. Quem não viu a aula sobre fogo digestivo ontem, veja a aula, porque faz muito mais sentido agora eu falar isso com vocês. A comida tem que ser bem aceitada pelo fogo digestivo para tu, então, ter sua nutrição bem feita. E a mesma coisa para o almoço. A regra é, coma quando tem fome. Fome de verdade. Tá? Se der aquela vontade de beliscar algo, você pensa assim, eu vou comer um prato de comida. Você falar que sim, é porque você está com fome. Você falar que não, é só vontade de comer aquilo específico. E aí, para acordar em Brahma Muhurta, outra coisa importante é vocês terem o hábito de dormir o mais cedo possível. E para dormir o mais cedo possível, tá, gente? Possível. Cada um tem seu horário. Vocês têm que jantar mais cedo.
para dar um intervalinho antes de dormir, de jantar, entre o jantar e a dormida, tem que ter um pequeno intervalinho ali. E aí, eu garanto que só com essas práticas a tua saúde se potencializa. É claro que eu estou falando muito rápido sobre essas práticas, eu vou repetir elas em sequência, mas assim, eu acho que tem duas saídas aí para tu entender bem o que é essa prática. Para quem não tem desejo de estudar Ayurveda em nenhum dia, eu acho que vocês podem buscar um terapeuta Ayurveda, porque é muito importante tu ter um diagnóstico. Mas fica o convite para quem quiser estudar Ayurveda. Se você quiser, já começa a se preparar, porque a gente vai trazer informações para você sobre o curso de Ayurveda que a gente tem. Aí eu acho que é potente, porque aí tu compreende exatamente o porquê de tudo que você está fazendo. E o melhor de tudo, é você que vai criar as coisas que você está usando. Ou, no máximo, quando tu comprar, tu vai entender exatamente o que é aquilo. A gente coloca a nossa saúde ao alcance da nossa prateleira na cozinha, ao alcance das ervas no nosso jardim. Que coisa mais linda e mais potente que é isso? A gente se empodera realmente. As pessoas usam a palavra empoderamento de um modo muito vazio, às vezes, né? Eu empoderei da minha saúde, eu fui lá, comprei um monte de pílula e estou tomando. Não, você não se empoderou. Você entregou isso para uma indústria. E ela está te dizendo que dentro daquela cápsula tem aquilo que é bom para você. Mas ninguém está preocupado em te voltar com o movimento ancestral. O movimento ancestral é aquele movimento em que você põe o pé na terra, põe a mão na terra, busca as ervas, busca o alimento orgânico, aprende a plantar. É isso que vai salvar a gente, gente. É tão lindo, né? Só de falar é uma coisa tão linda assim. Isso realmente é empoderar. E aí a mulher vai encontrar a relação de novo com o ciclo dela, né? A menstruação não vai ser aquela coisa chata, ruim, mas vai ser aquela coisa de empoderamento. Eu falo isso, gente, eu sei que sou homem, já peço licença, mas eu sou terapeuta de muitas mulheres. 95% dos meus pacientes são mulheres, tá? E eu vejo como que é mudar a relação, né? E aí a gente começa a entender a fisiologia do corpo, homem e mulher. Aí a gente começa a perceber, por exemplo, ó, vou contar uma coisa para vocês, que às vezes até algumas mulheres ficam chocadas quando eu conto. Por exemplo, a gente está buscando uma dinâmica mais natural para a vida, né? Tem sacola, sacola permanente, para não usar sacola plástica, né? A gente está tentando, agora, eu tenho também aqueles, ao invés de usar algodão para limpar arroz, essas coisas, a gente tem o algodão de crochêzinho, que não é algodão, né? Um crochêzinho lavável. As crianças estão começando a usar a fralda de novo de pano, e as mulheres estão buscando outras alternativas para o absorvente. E aí existe o copo coletor e existe aqueles absorventes de pano, né, de tecido. O absorvente, que é o copo coletor, eu não acho ele muito interessante. Eric, você não tem que achar nada, realmente, e eu estou pedindo licença, eu estou olhando um viés do Ayurveda, tá? Porque, na verdade, existe um movimento dos nossos vaios, né, que começa com prana e finaliza com apana vaio, que é o movimento descendente, que é para eliminação do cocô, do xixi, da menstruação, e que ele tem que sair para fora do corpo. Quando a gente coloca ali, isso funciona para o DIU também, quando a gente coloca ali um copinho, ele não sai completamente. E aí, tanto é que muitas mulheres, depois que usa o copo, começa a usar copo coletor, começa a ter mais cólica. É por causa desse grande movimento do apana vaio, desse ar de saída, não é ar, tá? Desse movimento de saída intenso, que precisa sair e não está conseguindo sair. Ele tem uma barreira ali de silicone, borracha, né? Daquele material, e ele volta. E isso vai causando cólica, mas depois pode causar problemas digestivos, vai subindo. Pode ajudar a piorar ou causar endometriose se associado com uma alimentação ruim e outras coisas. Então, é muito melhor o absorvente de pano. Ele é ecológico e o movimento sai por completo e é absorvido pelo pano. Bom, como eu sou um homem, estou falando isso para vocês, eu posso convidar, fazer uma live com uma terapeuta Ayurveda mulher para ela falar um pouco sobre isso para vocês, tá? Então, com todo carinho, toda licença para poder falar sobre isso aqui.
mas vem da minha prática clínica, tá? E do que eu estudei também. Então, assim, não adianta fazer todas essas rotinas e ter uma alimentação péssima. Não vai colaborar. A gente tem que entender que Dinacharya é o plano do dia, e o plano do dia corresponde também a olhar o que a gente está comendo, olhar como a gente está dormindo, olhar nossas atividades. Olha só, não adianta tu ir para a academia e fazer 1 hora de exercício 3, 4 vezes por semana, nem todos os dias, se durante o restante do dia você fica em frente a um computador sentado na cadeira. Você vai continuar sendo sedentário. O que acontece? E aí eu faço uma meia-culpa, né? Que eu sempre tenho que me lembrar disso, porque eu trabalho muito, às vezes, sentado, eu estudo muito. Faça o exercício, que é muito importante, ou na academia, ou faz yoga, ou da sua escolha, mas a cada 1 hora que tu estiver sentado em frente ao computador ou parado na mesma posição, lembra de fazer uma atividade de 5 minutos ou 3 minutos, que seja, sei lá, 3 minutos de polichinelo, ou 10 flexões, ou 10 abdominais, só para o seu corpo se movimentar. Aí tu sai da relação de sedentarismo. E que isso é muito importante, né? A gente tem que olhar o nosso metabolismo basal e deixar ele bem forte, né? Como se a gente tivesse ainda 18, 19, 20 anos. Imagina? Aí a gente engorda menos. E não estou falando de engordar pejorativamente, estou falando do engordar de acúmulo mesmo de capa negativo no corpo, tá? Então, quando a gente faz toda essa rotina, que é logo de manhã, antes do sol nascer, que a gente chama de Brahma Muhurta, isso pede que o resto do dia seja dada atenção. Então, para o resto do dia, é muito importante, a minha câmera está meio doida, desfocando toda hora, é muito importante que vocês entendam que tudo que acontecer com vocês, a gente tem que aprender a aceitar, para olhar e tentar mudar o que a gente não quer. Porque se aconteceu, se já aconteceu, veio para você. E aí tu olha para aquilo com carinho e agradecimento, olha, estou aprendendo com isso e vou ver o que eu posso mudar. É muito importante isso. Resiliência é algo importantíssimo, né? E é só assim que a gente aprende. Nada acontece com a gente por um acaso. E tudo que acontece com a gente é uma oportunidade nova de aprender. E como que a gente fica atento ao aprendizado? Estando atento a cada minuto no presente. Então, quando você está fazendo algo, você está fazendo algo. Tenta não desviar o tempo todo. Só que hoje a gente faz algo assim. A gente fica no celular fazendo outra coisa, está trabalhando e o celular está ali o tempo todo, ou está conversando, o celular está ali. Todos nós. Estou me incluindo nisso. Isso é algo que a gente tem que o tempo todo olhar, e principalmente na hora de comer. As refeições são sagradas. Elas têm que ser feitas com toda a atenção nela, tá bom? E aí a gente potencializa a nossa saúde. Tem muito menos problema, a nossa vida fica muito mais linda, passa unicórnio, arco-íris, estrelas conversando, o solzinho do Teletubbies rindo, com a cara de criança, e o mundo fica assim, parece cor-de-rosa. Começa a praticar o Dinacharya que você vai ver como que a vida muda completamente. E isso permite a nossa evolução, porque aí a gente deixa de ter que preocupar demais se a gente está mal de saúde e a gente tem mais tempo para meditar. Ah, e eu esqueci, muito importante, acabou toda essa rotina, fez tua aula de yoga, tomou seu banho, tira 5, 10 minutos para fazer uma meditação. Aí acabou. Daqui a pouco a gente está voando, se teletransportando. Brincadeira à parte, a sua saúde muda. Escutem, pratiquem o Dinacharya. Muito obrigado. A aula de hoje também é um pouquinho curtinha, né? Se bem que deve ter dado aqui uns 40 minutos, eu acho. Mas essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. A gente pode continuar conversando agora lá no grupo do Talavera. Vou deixar aberto para perguntas e convido vocês a saberem muito mais sobre tudo isso, entender muito mais profundamente. Quem quiser, tiver interesse em estudar Ayurveda profundamente, me procura, porque tem muita coisa boa aí para chegar. Um abraço. Namastê.